O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Boa noite a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare sempre. Hoje nós temos aqui a leitura que nos foi sugerida para nós aqui pelo Toninho, né, chamada No Zelo Fraternal. Já tem até um pedacinho dela aqui no quadro, está no livro Bênção de Paz e foi ditada pelo Espírito de Emmanuel. E a gente vai aproveitar também, colocar aqui, fazer uma analogia, né, do Evangelho, nesse trecho que foi lido aqui, para a gente poder ver, né, como que é que Paulo, né, enviava as instruções, porque isso aqui está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como que é que Paulo mandava as instruções, né, através de carta para vários lugares ali, na Europa, naqueles lugares ali perto, né, do Oriente Médio. Então, veja bem, a gente fica impressionado como que é que Paulo mandava essas cartas, porque esse povo estava com um problema, tinha alguma coisa para resolver nas igrejas onde Paulo havia fundado. Chegado um dado momento, Paulo já não estava em condições mais de viajar, e as viagens naquela época não eram como são hoje. Então, Paulo tinha uma dificuldade já por causa da idade, até mesmo para poder viajar. Então, Paulo mandava cartas, eles mandavam cartas a Paulo, relatando a dificuldade que eles estavam passando nos lugares onde Paulo havia passado e fundado a igreja. Paulo então enviava cartas. Então, a gente vai ver lá cartas de Paulo aos filisteus, aos tessalonicenses, aos hebreus, a um monte de gente lá, e essa daqui é os coríntios. Então, era sempre Paulo mandando para aquele povo uma instrução de como viver o Evangelho de Jesus. Olha só como que é interessante. Como vivenciar o Evangelho de Jesus.
Porque nós, muitas vezes, nós achamos o Evangelho muito bonito, nós achamos o Evangelho assim, muito interessante para nós, muito inteligente, porque a gente fica vendo como que Paulo escrevia para esse povo e a gente fica pensando, puxa vida, como é que um cara podia ter uma cabeça dessa? A frase que Emmanuel escolheu aqui, nesse trechinho da carta de Paulo, diz o seguinte: aquele, pois, que pense estar em pé, olhe, não caias. Fica pensando, fala, puxa vida, onde que esse cara foi tirar? Que é uma frase até para nós complicada, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. A gente fica pensando, o que é que Paulo queria dizer com isso? Né? O que é que Paulo queria dizer para aquele povo, para que eles pudessem se colocar numa condição de estar prestando ali um serviço ao Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é muito bonito para nós, a história é muito bonita para nós. É uma história perfeita, vamos dizer assim. Mas o Evangelho de Jesus não é só para nós ficarmos olhando para ele e admirando. O Evangelho de Jesus ele é para ser feito mudanças em nós. Então, quando Paulo enviava uma carta para esse povo, Paulo estava querendo dar para eles instruções de mudança. E o Evangelho também ele serve para nós também como mudança, não somente como admiração, de nós acharmos que o Evangelho é muito legal, é muito bonito, tem umas coisas muito interessantes, muito inteligentes. Mas o Evangelho de Jesus é algo para nós, né, para ser tentado por nós. Nós precisamos pegar o Evangelho de Jesus, tirar simplesmente da nossa cabeça, vamos dizer assim, tirar do livro e começar a colocar o Evangelho de Jesus na prática. Na prática. É isso que Paulo enviava as cartas, ensinando aquele povo como praticar o Evangelho de Jesus na situação a qual eles se encontravam. Então, hoje também nós tiramos isso para nós, que é muito legal, a gente vem ao centro, a gente ouve o Evangelho, a gente lê alguns trechinhos disso, lê um trechinho daquilo outro, é tudo muito legal. Mas se nós não começarmos a colocarmos na prática, na nossa vida, começarmos a fazer experiências, a termos coragem de experimentar o Evangelho, os ensinos de Jesus na nossa vida, não vai adiantar nada para nós. Não adianta. Achar bonita a história de Jesus, todo mundo acha. Mas a história de Jesus, ela foi trazida a nós por Ele, para que houvesse em nós mudanças e transformações. E nessa mudança, nessa transformação, nessa página que foi sugerida para nós aqui, o título diz o seguinte para nós: no zelo fraternal. No zelo. Então, o que quer dizer zelo? Quer dizer cuidado, né? Ser cauteloso. Fraternal vem de irmão, né? Cuidado, nós sermos cuidadosos com os nossos irmãos. O título diz isso para nós, no zelo fraternal, ou seja, no cuidado que nós devemos ter para com os nossos irmãos. E em que sentido Emmanuel vem explicar para nós, aproveitando a carta de Paulo, em que sentido Emmanuel vem trazer para nós esse zelo que nós devemos ter uns para com os outros. Ele começa dizendo assim para nós: observaste com pesar todos os irmãos do caminho que se arrojaram em situações aflitivas, angariando para si mesmo complicados problemas na sombra. Aí ele continua: os que perderam a confiança na providência divina e se desbordaram nos princípios da rebeldia, os que desanimaram à frente das tentações e caíram ao longo da morte voluntária, aqueles que se descuidam, né, de cuidar da vida e começam a achar a vida difícil, complicada e se matam. Né? Fala daqueles que perderam a confiança em Deus, na providência divina e começam então a viver a vida como um descrente, desanimado. Os que abandonaram as obrigações santificantes que lhes competem a pretexto de fadiga, dificuldade e que esmoreceram no serviço de elevação espiritual e buscaram repouso nos refúgios da ilusão. Os que se aprisionaram nas armadilhas das delinquências.
os que enrodilharam nas teias das obsessões, os que se cansaram de fazer o bem, os que trocaram os percalços do trabalho pelos enganos do comodismo. Ou seja, ele vem colocar para nós aqui várias situações às quais muitos de nós aqui podemos cair. A pessoa que desanima de Deus, as pessoas que desanimam do trabalho santificante, aquelas pessoas que caem na desilusão, aquelas pessoas que desanimam ao ponto de se suicidarem, aquelas pessoas que caem no comodismo, aquelas pessoas que caem, talvez, desanimam ou partem para uma vida ilusória através do roubo, do furto, de qualquer outra coisa que não seja aquilo que nós chamamos coisas do bem. As pessoas desanimam, as pessoas se desvirtuam e as pessoas então caem no erro. Então, o Emmanuel vem falar para nós o seguinte: diante de todos eles, os nossos irmãos, que entraram no cipoal dos obstáculos maiores, não pronuncieis censura ou condenação. Ao invés disso, ora por eles. Emmanuel então vem dizer para nós que diante de qualquer irmão nosso, que nós tenhamos o zelo de, ao tratarmos qualquer irmão nosso que caiu, ou seja, desanimou, né, partiu para o lado errado, que nós nunca devemos condenar essa pessoa. E a gente vai aproveitar aqui na leitura do Evangelho, que vem dizer justamente isso para nós. Que nós devemos, né, ter o cuidado de, ao olharmos o defeito, a dificuldade, o problema, o erro dos outros, nós não condenarmos o nosso irmão. Porque aqui no Evangelho mesmo fala para nós que nós também podemos cair como eles caem, como todos caem. Então fala que nós devemos ter o zelo. E aí, como que nós vamos ter o zelo para com o nosso irmão? Simplesmente nós vamos calar a nossa boca, como diz o Emmanuel, e nós vamos fazer prece por eles. Mas com Jesus nós podemos até mesmo fazer um pouquinho mais. A gente pode fazer um pouquinho mais. Porque com Jesus nós aprendemos a viver e não simplesmente só ter zelo, nós aprendemos a amar o nosso irmão. Com Jesus a gente aprende isso. Mas como eu disse no princípio, é necessário que a gente coloque isso na experiência. Eles falam assim que quando a gente pratica algo, nós temos 70% de chance de aprender aquilo que a gente está praticando. A gente pode aprender lendo, a gente pode aprender observando, vendo, mas quando a gente pratica, a gente tem uma chance de 70% de aprender. Então, o Evangelho, nós podemos ler, nós podemos falar sobre o Evangelho, mas quando a gente pratica, a nossa chance de aprendizado do Evangelho de Jesus torna-se muito maior para nós. Quero contar para vocês uma história que surgiu na rede social e eu quis aproveitar para nós aqui hoje. Diz o seguinte: um rapaz que trabalhava num jornal, ele foi incumbido de passar um dia com 2 homens que foram tidos como os homens incríveis do ano. Foram os homens, né, fora de série do ano, os homens incríveis. Então ele foi designado para passar um dia com um, o dia todo, e um dia todo com o outro. Para que ele pudesse levar para o jornal a sua reportagem com relação àqueles homens e o porquê que aqueles homens eram incríveis, eram famosos, eram poderosos. E ele então chegou no primeiro dia, na primeira empresa desse homem, e esse homem então já estava aguardando ele. E quando ele chegou, o homem já encaminhou ele para um helicóptero e já pegaram o helicóptero que ficava sobre a empresa desse homem. Eles então voaram e foram num centro de convenções, onde esse homem fez uma convenção para muitas pessoas. Depois esse homem saiu junto com ele. Eles foram para uma outra reunião, onde esse homem, né, ele resolveu problemas da empresa com importação, com exportação, falando ali no mínimo 4 línguas, fazendo compra e vendas, resolvendo problemas. De lá eles já saíram e foram para uma outra reunião, onde esse homem de empresa já resolveu mais outros problemas da sua própria empresa. E 8 horas da noite esse homem pega o helicóptero, leva ele de volta na empresa dele e fala: agora você já está dispensado, porque o meu dia termina aqui, mas agora eu ainda vou terminar de fazer uns relatórios ainda. E já era 8 horas da noite. No outro dia,
ele foi e chegou na outra empresa desse outro homem, o incrível. Quando ele chegou lá, o homem já estava esperando ele. Quando ele abriu a porta, ele entrou, o homem já foi recebendo na porta. Pegou na sua mão, perguntou o nome dele e falou: pode entrar que eu já preparei um café para nós. E levou ele numa sala, apresentou a sua secretária, tratando todos por nome. Apresentou cada um para ele e falou: esse aqui é o repórter que vai estar comigo hoje e nós vamos tomar um café com ele agora. E foi lá e falou: eu já sei e já fiquei sabendo que você gosta de comer isso e aquilo no café, eu preparei para você. E enquanto preparava e tomava o café com ele, ele começou a perguntar: você é casado? Né? O que sua esposa faz? Você tem filhos? O que você gosta de fazer? Qual o seu hobby? Eu tenho um hobby aqui, eu vou te mostrar, eu tenho uns carros aqui que eu faço coleção. Levou ele para conhecer a coleção de carros dele. Falou: olha, depois eu vou te levar, nós vamos resolver um problema da minha empresa, você vai comigo. E ao resolver esse problema, nós vamos almoçar. Eu queria saber até mesmo que tipo de comida que você gosta, para a gente poder saber o que você vai comer. E depois nós vamos na minha fazenda para eu também te mostrar uns cavalos que eu crio, que eu tenho uns cavalos lá que são de raça pura, e uns cavalos de corrida. E eu quero que você vai conhecer tudo comigo. Mas eu quero que você me conte também a sua história. E foi conversando com esse homem o dia todo, conversando com ele. No final da tarde, então, ele leva o rapaz até na casa do rapaz, deixa ele na casa dele. E no outro dia, então, esse rapaz chega na empresa dele, lá na editora, e o chefe dele perguntou: você fez a reportagem com os dois homens incríveis? Ele falou: fiz sim. E o que você achou? São realmente incríveis. Os dois são realmente incríveis. Mas o segundo, ele é super incrível. Aí ele perguntou: mas por que ele é super incrível? Ele falou: não, porque quando eu cheguei lá, o outro pegou o helicóptero, eu entrei no helicóptero, ele foi resolver os problemas dele tudo, eu seguindo a ele, onde ele ia, tudo certinho, mas um homem super inteligente, um homem super capacitado, falando 4 línguas, resolvendo problemas difíceis da sua empresa, trabalhando até 8 horas da noite, e ele é super incrível, super inteligente, uma máquina de trabalhar. E o outro é mais incrível ainda. Eu falei: mas por quê? Ele contou toda a trajetória do dia. E ele falou assim: ele é mais incrível porque ele se preocupou comigo. Ele cuidou de mim. Ele me fez sentir uma pessoa incrível. Ele me chamou por nome, ele me apresentou, ele escolheu o tipo de café que eu gostaria de tomar. Ele almoçou comigo aquilo que eu gostaria de almoçar. Ele me apresentou a todos os seus funcionários, pegando na mão deles e falando o nome deles para mim. Ele perguntou sobre a minha esposa, sobre meus filhos, tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Me apresentou aquelas coisas que ele mais gostava. E eu me senti, naquele momento com ele, o homem mais incrível no mundo. E eu me lembrei de Jesus. Porque Jesus faz isso com a gente. Nas frases de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em todo o sermão da montanha: brilhe a tua luz. Sois Deus. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele diz para nós que ele era o caminho, a verdade e a vida, e se entregou a nós, como sendo ele o caminho para nós irmos para Deus. Quem é mais incrível? Ou quem é que nos torna mais incrível aqui na face da terra? Então, quando a gente lê uma leitura dessa aqui no zelo fraternal, o que Jesus pede para nós é que nós tornemos o outro, aquele que vive do nosso lado, incrível.
para que ele seja importante. Eu até peço desculpa para vocês, porque esse estudo aqui mexeu muito comigo e faz a gente se preocupar um pouquinho com as pessoas com quem a gente convive. Porque a gente pensa que a gente é importante, mas o importante é fazer o outro ser importante. Isso é que é importante. O que importa para nós não é nós sermos famosos, não é nós sermos ricos, isso aí tudo vai passar. A única coisa que vai importar para nós é se nós fizemos ou tornamos o outro importante e incrível. Se nós fizemos a luz do outro brilhar, a nossa luz não importa. Se nós ajudamos o outro a ser melhor, se nós ajudamos, porque na nossa vida nada tem sentido se não for o outro. Tudo que nós fizermos na nossa vida, se não servir para o outro, não serve para Deus, não serve para nada, em tudo na nossa vida. O que importa para nós é nós fazermos com que o outro tenha luz, com que o outro brilhe. E experimentar o Evangelho de Jesus na nossa vida é buscar no outro, estar servindo a Deus no outro. É isso que importa para nós. Às vezes a gente pensa que não, mas quando a gente pega um trechinho de nada, isso aqui, uma folhinha de nada, e a gente lê isso aqui até muitas vezes com descaso danado. A gente lê isso aqui, passa por cima aqui, chega no final e fala, eu li um livro. Eu li um livro. Você pega o livro, lê o livro e encosta o livro lá. Mas a gente não reflete, a gente não pensa, a gente não imagina o que é que um Paulo de Tarso, o que é que um Emmanuel, que um Chico, que o Evangelho vem trazer para nós de notícia e de aprendizado para o nosso bem, se nós quisermos realmente pegarmos isso daqui e colocarmos em experiência na nossa vida. A gente não percebe. A gente não imagina o que é que Cristo... Porque, veja bem, quem é que teve mais zelo por nós do que o Cristo? Sair de onde ele estava. De onde ele estava. Um espírito, vamos dizer assim, puro, sair do lugar onde ele estava, para poder vir aqui nesse mundo animal, vamos dizer, um mundo animal. Se entregar aqui, para passar e sofrer tudo o que ele sofreu, por nós, por cada um de nós, para nos tornar pessoas incríveis, para nos tornar pessoas, espíritos de luz. Ele fez isso por nós. E ele pede só um pouquinho para nós. Ele fala assim para nós, olha, não condena o outro não, porque condenar o outro é apagar a luz do outro. Condenar o outro é apagar a luz do outro. Mas tem uma advertência dele aqui no final. Porque essa frase de Paulo aqui me chamou bastante atenção, porque eu fiquei procurando entender o que ele... Fui lá na Bíblia, peguei um pouquinho antes, um pouquinho depois, para saber o que é que Paulo queria dizer com isso. E é o que o Evangelho está dizendo para nós. Aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe, não caia. O que ele quis dizer para nós? Toma cuidado. Não fica julgando os outros, não, porque amanhã quem vai cair talvez é você. Então toma cuidado para você não cair. Porque nós ficamos julgando os outros o dia todo. E a gente acha que a gente está com a bola toda e que a gente não cai, que a gente não erra. Então, quando Paulo manda essa carta para Coríntios, ele quis dizer para ele o seguinte, assim, olha, não fica condenando os outros, cuidado com a forma com que você condena, com que você fala, com que você critica, com que você julga,
Porque amanhã, como está aqui no Evangelho, se você cair amanhã, toma cuidado. Se você cair amanhã, você vai ser julgado do mesmo jeito. Então, a gente tem tudo. Nós temos tudo aqui no Evangelho. Nós temos todos os ensinos para nós aqui nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Nós temos tudo. Mas é preciso que a gente dê atenção a isso daqui e tenha a boa vontade de querer experimentar essas pequenas coisinhas aqui que a gente está aprendendo aqui no Evangelho, a colocar na prática, experimentar na vida. Vamos experimentar isso aqui? Eu vou experimentar isso aqui hoje na minha vida. Mas não é simplesmente ler e sair para o mundo vivendo como nós temos o costume de viver, mas experimentar. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, que Ele nos ilumina. E eu peço desculpa a vocês, porque realmente isso aqui é porque tem coisa aqui que eu preciso de mexer, eu preciso de mudar dentro de mim, por isso que chama bastante atenção. Então eu peço desculpa a vocês e que a gente possa dar um pouquinho mais de atenção a esse Evangelho e ao nosso Mestre Jesus. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre.